existe uma relação entre os erros cometidos nas vidas passadas e os traumas vivenciados na vida presente? E sim, como o Espiritismo pode ajudar na cura desses traumas? Obrigada. Sim, existe uma relação entre os traumas do passado e a vida presente. Todas as vezes que nós temos um determinado comportamento que não está de acordo com a lei de Deus, aquilo fica armazenado em nós. E quando nós renascemos, ainda que a gente não lembre de maneira objetiva a causa da nossa angústia, nós já nascemos depressivos, angustiados, insatisfeitos, com baixa autoestima, dramas de ansiedade, sensação de abandono. Eu nem sei o que foi, mas eu trago dentro da minha alma determinados transtornos que, se a causa não estiver no presente, ela tem que estar no passado, porque não existe efeito sem causa. Então, determinados comportamentos que nós tivemos em outras existências desaparecem na atual exatamente por conta dos conflitos emocionais que a alma carrega de um canto para o outro. Respondendo, portanto, sua primeira pergunta, sim, existe uma conexão que se apresenta nas encarnações futuras, seja por esses conflitos emocionais, ou seja, não por conflitos emocionais diretamente, mas por problemas orgânicos. Eu trago uma doença, uma alergia, uma predisposição para uma determinada morbidade. Eu posso não ter nada no físico, mas pode ser no campo do afeto, ter uma família que tem alguns conflitos, alguns familiares difíceis. Então, sim, os nossos transtornos, os traumas do ontem aparecem no hoje em várias coisas diferentes, que eu poderia resumir em 4: físico, afetivo, social e econômico. Se você prestou atenção, fez a palavra fase, porque é só uma fase mesmo. É o físico, ou é o afetivo, ou é o social, ou o econômico que vai apresentar algum tipo de reflexo do ontem. Como que o Espiritismo vai nos ajudar? O Espiritismo vai nos oferecer um elemento muito importante chamado conhecimento espiritual. A chave para a libertação do sofrimento é o conhecimento espiritual. Isso já dizia o Buda na sua segunda grande verdade sobre o entendimento da vida. A segunda e a terceira grande verdade correm exatamente para isso. A segunda, existe uma causa para o sofrimento, e a terceira, a causa do sofrimento é o desconhecimento das leis espirituais. Quando eu me aproximo da doutrina espírita, eu me aproximo das leis espirituais, que me falam da reencarnação, da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, da mediunidade, da evolução, da necessidade do amor. Isso vai movimentar em mim determinadas ações que vão conduzir a criatura humana a 3 elementos essenciais. Primeiro, o auto-perdão, que é consequência do conhecimento espiritual. Segundo, a resignação, que é o entendimento de, depois de ter feito tudo que eu podia, se eu não recebi, é porque por hora não é conveniente. E a terceira é a ressignificação, que é o redefinir a vida por essa ótica. Então, o conhecimento espiritual, ele impulsiona o auto-perdão, a resignação e a ressignificação. Isso na relação do homem com ele mesmo. Na relação do homem com o outro, ele vai também nos oportunizar 3 grandes transformações. A primeira delas é aquilo que Joana de Ângeles trata no capítulo 5 do livro Plenitude. Seria a prática da caridade. Segundo, a compaixão com aqueles que ainda não são capazes de fazer o que eu gostaria, porque é o momento deles. Esse é o momento que eles estão.
Esse é o momento deles? Esse é o momento. Então, é a prática da compaixão. E o terceiro, o perdão para o outro. Então, eu vou repetir. Primeiro, a caridade. Segundo, a compaixão. E terceiro, o perdão. Que se conecta com a questão 886 do Livro dos Espíritos, que diz que a caridade é benevolência para com todos, a caridade. A indulgência para com as faltas do outro, compaixão. E o perdão das ofensas, que é o terceiro. Em síntese, o conhecimento espírita vai abrir as portas para 6 coisas que vão trabalhar a cura dos nossos traumas: auto-perdão, resignação, ressignificação, beneficência, compaixão e o perdão das ofensas. Jorge, bom dia. Às vezes a gente amanhece dia com uma tristeza sem motivo. Outras vezes é uma saudade que chega a doer o coração, a alma, e a gente não sabe do que é. Qual a explicação do Espiritismo para esses sentimentos tão conhecidos, mas com motivos desconhecidos? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem uma mensagem chamada A Melancolia, que trata exatamente deste ponto. O que pode motivar essa sensação de saudade ou de tristeza? Segundo Kardec, no começo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira coisa que temos que observar é se não existem causas no presente. Se existirem causas no presente, eu não posso me remeter ao passado, é lógico. Se as causas estão no hoje, é porque está no hoje. Eu, por exemplo, tenho um filho, meu filho decide ir fazer faculdade em Salvador. E eu tenho que ficar o semestre inteiro esperando meu filho voltar. Isso me dá uma saudade enorme, eu sinto falta dele, sinto falta da voz dele, eu sinto falta da presença dele na mesa, do abraço que ele me dava, do carinho que ele fazia. Então eu estou num quadro de saudade muito objetiva, relativa à partida do meu filho para fazer um curso. Então eu tenho causas atuais que justificam um quadro de saudade, um quadro de tristeza. Em se observando um quadro de tristeza ou de saudade que tem causas na vida presente, a gente não evoca a vida passada. A gente vai evocar as condições da vida passada quando no presente não existirem causas que justifiquem essa tristeza. Então, não havendo causas no presente, a gente se debruça na janela do passado e vai observar o que pode ser. Pode ser um amor que desencarnou e que veio me visitar. Pode ser um amor que não desencarnou, na verdade ele está me esperando. E quando ele me visita, eu sinto saudade de uma coisa que eu não sei nem definir direito, mas que é a ausência desse amor na minha vida. Pode ser também que durante a noite eu tenha desdobrado, tenha encontrado alguém, tenha visitado um lugar, tenha visto meus pais que já desencarnaram, tenha feito algum tipo de experiência espiritual. E como eu estou num quadro de experiência espiritual, eu automaticamente começo a perceber que eu estou tomado por um processo de tristeza. Então é aí que entra a compreensão que a gente pode ter da razão desse tipo de quadro na nossa vida. Pode ser do presente, pode ser do passado. Pode ser do presente por uma causa objetiva que eu consigo nominar, e se não tiver, a causa vem do passado. Ou de alguém que desencarnou, ou de alguém que é meu amor, mas que nem desencarnou, na verdade faz tempo que não encarna, mas eu estou com a presença dele, ou durante a noite eu desdobrei, encontrei alguém, visitei lugares, vivi experiências, e quando volto para a encarnação, eu sinto o corpo e a minha existência como uma cela na qual eu me encontro, justificando quadro de tristeza. Nessas circunstâncias, o que a doutrina espírita nos aponta
é a necessidade de nós reobservarmos a vida como um momento, a existência como um momento dentro da vida. Eu estou encarnado hoje, sinto saudade, mas isso vai passar, porque eu me encontrarei com os meus amores, eu reencontrarei os meus afetos, eu não estou apartado daqueles a quem eu amo. Então, essa consolação que vem da transitoriedade do momento que a gente está vivendo é muito importante para que a gente consiga decifrar essas nossas dores e tentar trabalhar. Se não der certo, procurar um terapeuta. Se não der certo, o terapeuta encaminha para um psiquiatra, para a gente entrar com uma medicação para diminuir a depressão, diminuir a ansiedade, diminuir a tristeza, e recomendo a participação na atividade assistencial da Casa Espírita como grande instrumento terapêutico para as nossas almas entristecidas. Temos aqui uma pergunta: qual a causa do nascimento de irmãs siameses? Os irmãos siameses, assim chamados, ou chifópagos, eles são uma ocorrência biológica bastante singular, em que um único óvulo, um único espermatozoide penetrando um único óvulo, dando origem a um único zigoto. No processo da embriogênese, essa célula vai se multiplicando e, num dado momento, esse conjunto de células, ali na fase da mórula, muitas vezes, ou do trofoblasto, vai começando a assumir características em que elas se tornam independentes. E isso vai gerar duas crianças que nascem do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, dando origem aos gêmeos univitelinos. 90% dos gêmeos não são univitelinos, são bivitelinos, ou seja, a mulher teve uma dupla ovulação. Ovulou do lado direito, ovulou do lado esquerdo, ela teve uma relação sexual ou mais de uma, pode ter gravidez de homens diferentes e ela vai ter 2 filhos no mesmo período. Então, um espermatozoide fecundou um óvulo, o outro espermatozoide fecundou o outro óvulo. Formou 2 crianças, vão para o ventre, vai para o útero se desenvolver. Uma pode ser homem, pode ser mulher, um pode ter a pele clara, pode ter a pele escura, porque podem ser de pais distintos. Isso são gêmeos bivitelinos, 90% dos casos. 10% é univitelino, ou seja, um único óvulo, no dado momento da sua reprodução celular, tornou-se 2, vai nascer 2 meninas ou 2 meninos. Não nasce com sexos diferentes se for univitelino. E é um a cara de um, a cara do outro. Eles são idênticos, porque é o mesmo DNA para as 2 criaturas. Muito bem. Isso é gêmeos. Quando o processo de gemelitude para formar 2 gêmeos tem alguma perturbação durante o processo e os gêmeos não se formam completamente, dá origem aos siameses. Então, o que é um par de gêmeos siameses? O par de gêmeos siameses são indivíduos que disputam o mesmo corpo, que na hora de fazer 2 corpos diferentes, formou um corpo que tem ligação um com o outro. Tem vezes que os gêmeos, mesmo sendo chifópagos, siameses, dá para separar. Então você separa e vida que segue. Mas tem vezes que não dá para separar. Tem vezes que eles são tão vinculados, às vezes do tronco, aí tem 2 pernas e 4 braços, ou tem 3 pulmões, 2 corações e um estômago, coisa do gênero, que não dá para você separar porque não são 2 corpos inteiros. Então as crianças deverão permanecer vinculadas fisicamente até o final da existência. Isso seria a causa material dos gêmeos siameses. Agora, a causa espiritual para isso. A causa espiritual está no fato de almas estarem profundamente vinculadas, justificando que elas disputem o mesmo corpo. Não é uma ocorrência típica para espíritos em condição de missão. Ela é típica para casos expiatórios, de espíritos que se odeiam, que possuem profundas
rejeições entre si e acabam reencarnando imantados um ao outro, aí um atrai o outro e acaba fazendo com que a encarnação de um atraia o outro. Então são dois espíritos diferentes, duas vontades habitando o mesmo corpo. Livro Contos e Apólogos tem uma mensagem, vou chutar o número do capítulo, número 5, mas o nome do capítulo é Na Seara do Ódio. Ali você vai encontrar um caso que justifica uma questão de siameses entre mãe e filhos que se odiavam. Mãe e filhos que se odiavam renascem disputando o mesmo corpo. Existirá, portanto, a necessidade de um atendimento, um acompanhamento psicológico muito forte, porque é muito difícil você conviver com alguém que tem outra vontade diferente da sua. Eu quero dormir, mas eu quero ler. Eu amo fulano, eu odeio fulano, e o corpo é um só. Então você vai se relacionar afetivamente com alguém que o outro pode não gostar. Então é uma prova muito difícil, precisa de muito acompanhamento para que isso consiga não trazer maiores traumas para os espíritos. Mas é uma condição que está reservada para os dramas que estão vinculados aos mecanismos expiatórios da nossa condição espiritual. Olha, eu tenho 2 filhos e assim, eu tenho consciência de que eu trato os 2 do mesmo jeito. Sim. Só que assim, quando eu vejo a foto de um, eu não vejo com o coração explode de amor, sabe? Mas assim, eu trato os 2 do mesmo jeito, mas eu sinto dentro de mim, quando eu falo neles, o coração já pula para um. Por que disso? E assim, se eu tenho consciência, eu não quero, não amo, eu acho que racionalmente eu não amo um mais do que o outro, mas quando eu enxergo com o coração e não com os 2. É porque racionalmente você ama os 2 de maneira igual, racionalmente. Mas espiritualmente você tem mais vínculo com um do que com o outro. Nós amarmos as pessoas não é problema, nunca foi problema amar. O problema é a gente não amar. Então, enquanto você estiver tratando racionalmente os 2 da mesma forma, sem estabelecer diferença entre eles e sem preterir um em relação ao outro, a gente vai bem, mesmo que internamente você perceba que tem mais amor por um do que pelo outro. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. E essas emoções, elas existem para assinalar para nós os vínculos espirituais que nos mantêm com os nossos familiares. Nós temos, na verdade, em casa, fundamentalmente 3 laços, vínculos. Laços de afeto, laços de desafeto ou indiferença, porque não conheço do passado. Se eu tenho um laço de afeto, eu conhecer do passado. Laço de desafeto, conhecer do passado, mas era meu inimigo. E o outro é laço de indiferença, porque eu ainda não consegui descobrir se eu gosto ou não, porque eu estou conhecendo agora. Isso faz com que, às vezes, as pessoas digam assim, eu queria muito saber em casa quem é meu laço de afeto, quem é meu laço de desafeto e quem é pela natureza das provas. Não precisa saber. Porque para aqueles que são laços de afeto, a gente vai dar amor. Para os que forem laços de desafeto, eu tenho que dar amor. E para os que são da natureza das provas, que está começando agora, para não ter problema, eu tenho que dar amor. Então, se o remédio é o mesmo, independente da doença, a gente entrega amor para todo mundo, porque esse é o mecanismo de solução dos nossos conflitos familiares. Daí, observando o caso que você traz, a gente percebe que, certamente, você tem um vínculo espiritual maior com um dos filhos, mas é importante que você mantenha o que você tem feito.
tratar os outros da mesma forma, ainda que na intimidade do seu coração exista uma diferença que só o seu coração conhece. Próxima pergunta. Sou médium e trabalhador espírita há mais de 12 anos. Mesmo ciente da imortalidade da alma e estando em constante comunicação com o mundo espiritual, me vi recentemente diante da possibilidade real de diagnóstico de doença maligna. Tal situação, apesar de todo o conhecimento, tem causado muita preocupação, a ponto de me fazer perder o sono. Que conselho você pode me dar nessa situação? Ler a obra psicológica de Joana de Ângeles, para poder perder o medo do amanhã e enxergar-se como um ser transcendente. Conhecimento espiritual é a única chave para manter a nossa serenidade de espírito. Conhecimento espiritual é o único instrumento capaz de nos fazer atravessar com serenidade doenças, conflitos familiares, luto, dores, abandonos, perdas diversas, pela compreensão de que tudo é temporário e somente a imortalidade é que é o verdadeiro propósito de todas as coisas. Aconselho a leitura da série psicológica, com especial atenção para a obra número 3, Plenitude, onde Joana analisa as causas do sofrimento e como nos libertarmos de todo esse processo doloroso. Jorge, outra pergunta sobre a questão mental. A gente está numa sociedade que temos muitas influências. Temos a nossa própria influência dos nossos pensamentos, temos a influência inclusive de espíritos que nós afinizamos, que nos acompanham, e temos também a influência do meio. É publicidade, na nossa sociedade, na geração atual, tecnologia para todo lado, mas muitos de nós ficam horas no celular e até mesmo o trabalho demanda muito essa sociedade assim conectada. E às vezes a nossa mente acelera tanto que a gente não consegue distinguir o que é meu do que não é. Aí a gente perde a lucidez mental, porque a lucidez mental é importante para a gente tomar as nossas decisões, construir o nosso próprio pensamento. E aí nisso a gente fica naquela angústia, com a mente acelerada e não consegue ficar no momento presente. Quais são os meios práticos para a gente conseguir ficar no momento presente, saber tirar o que não é meu do que é meu e ter mais paz mental? Toda vez que o meio nos influencia e nos perturba e nos arrasta para uma determinada situação, já não é mais do meio, é nosso. Porque se eu absorver aquilo que o meio me propõe, já não é mais do meio, ele é meu. Porque aquilo que é do meio e que eu rejeito, vai ficar só no meio e não vai vir a mim. Mas todas as vezes que a influência do meio faz com que eu entre numa determinada faixa vibratória, já não é mais do meio, já me pertence. Qual seria a estratégia mais adequada? Vigiar os gatilhos sem neurose, Ângelo. Então a gente faz a seguinte movimentação em termos emocionais. A gente se observa, a gente fica prestando atenção em nós próprios. Aonde que a gente está se movimentando e aonde é a hora que a gente erra. Quando eu descobri que eu fiz uma coisa que eu achei que foi errada, eu digo para mim mesmo, isso aqui não foi legal o que eu fiz. Onde foi o momento que eu admiti essa ideia? Por que foi que eu entrei nesse raciocínio? E aí a gente vai descobrir, nessa hora, os nossos processos de vinculação através dos chamados gatilhos emocionais. Então eu descobri que toda vez que eu abro, sei lá, o WhatsApp, qualquer coisa aí, Facebook, Instagram, YouTube, e eu assisto um videozinho sobre política e eu me irrito, eu digo, olha, eu fiquei com raiva quando eu assisti isso aqui. Então eu não quero ficar com raiva. Então o que eu vou fazer? Eu vou evitar de assistir isso aqui. Porque isso aqui me incomoda. Quando eu vejo, eu fico perturbado.
Então eu tenho que descobrir quais são os meus gatilhos. Às vezes são amigos, quando a gente, lá vem fulano, nossa, vai uma chatice, só fala de coisa ruim, me irrita, me incomoda, me debocha, fica me criticando. Então, se você tem alguém que você sabe que vai produzir esse tipo de sofrimento, diminui o acesso. Não é ficar de mal com a pessoa, sai daqui, vai embora para lá. Não é isso, mas é você se desvincular, chega, oi, tudo bom, tudo bem, tá, tchau, aí sai fora. Não se permitir, porque você já sabe que você vai se contaminar. Descobrir os elementos que produzem os gatilhos indesejáveis de comportamento é uma tarefa do autoconhecimento. É eu me observar e dizer, isso aqui me perturba. É como se uma pessoa dissesse assim, eu estou bebendo demais, eu tenho que parar de beber, eu não posso beber mais porque está acabando comigo. A partir de hoje, eu não vou mais beber. Eu vou sair com meus amigos, eu vou para o bar, eu vou sentar com eles na mesa, vou assistir eles beberem, tranquilo, vou ficar até meia-noite na mesa com eles, mas eu não vou beber. É claro que vai. É claro que vai. Se eu for cutucar onça com vara curta, evidentemente que eu vou cair. Então eu tenho que descobrir, eu caí, eita, não dá para eu ir, se eu for e ficar conversando com eles lá, eu vou beber. Então eu não posso ir, eu tenho que evitar. Reconhecer as suas fraquezas e se retirando dos ambientes que a gente percebe que não nos fazem bem. Sem fanatismo, vivendo, como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, viver com os homens como vivem os homens, viver normal. E como é que a gente se afasta dos maus? Só tem uma forma de se afastar dos maus. Qual é? Se aproximando dos bons. Então, como é que eu me afasto do mal? Aumentando o meu tempo próximo dos bons espíritos. Quando meus filhos eram pequenos, e aí eles estavam na escola, eles diziam assim, não, esse ano eu sei que eu não fui bem, eu não me dediquei, mas ano que vem, pai, eu vou estudar mais, eu vou dedicar mais para os estudos, eu vou me integrar mais, você vai ver, minhas notas vão melhorar, vou me dedicar mais. E eu ficava olhando aquilo e dizia, não, tudo bem, vai se dedicar mais. Só que o dia tem 24 horas, eu quero saber o que você vai dedicar menos para sobrar mais tempo para estudar, porque eu quero saber o que é que vai reduzir. Quero que você me diga, vou cortar aqui para sobrar lá. Então é mais ou menos isso, a gente aprender a dizer, quando eu entro na internet, que eu me dou conta, já foram 2 horas que eu fiquei ali mexendo, vendo aquele monte de besteirinha, foi 2 horas. Então, não posso ficar, marca no relógio, bota para despertar. Vou entrar na rede social, está me tomando muito tempo, vou entrar na rede social, ligo um temporizador de, sei lá, meia hora. Vou me permitir meia hora desse negócio. Quando completar meia hora, chega. Tá bom demais, mas eu preciso parar, porque senão depois eu fico, puxa vida, olha, fui dar uma paradinha e acabei perdendo meu tempo. Então é você estar com a mente desperta, atento. Na questão 919A de O Livro dos Espíritos, vocês devem lembrar que ali Santo Agostinho sugere que a gente repasse no final do dia para ver se fez alguma coisa contra alguém. Só que isso só dá certo se eu tiver a mente desperta. Porque se a minha mente estiver em consciência de sono, eu vou chegar de noite para dormir, vou dizer, bem, deixa eu repassar meu dia. Eu fui ótimo hoje, fiz tudo certo, meu Deus. Briguei com a minha sogra, mas ela merecia. Tá, eu tô muito bem, gente, eu tô maravilhoso, o povo vira para o lado e dorme. Então, eu tenho que ter mente desperta. Se não tiver mente desperta, não adianta repassar a noite. Tem que, durante o dia, ficar prestando atenção. Bem, aqui eu me irritei. Aqui, como é que eu vou fazer para não me irritar? Eu já descobri que quando acontece tal coisa, eu me irrito. Então, eu preciso me recolher para não passar por essa situação.
Então, mais ou menos por aí, a gente consegue encontrar estratégias para se defender. Os gatilhos, atentar nos gatilhos. Jorge, tá ligado? Reconhecendo a doutrina espírita como consolador prometido, conhecimento que liberta a alma, existe real necessidade de terapia de vidas passadas? O que você pensa sobre isso? Uma vez perguntaram para o Buda: por que a gente não lembra do passado? E o Buda respondeu: se fosse para saber, sabia. Se não sabe, é porque não é para saber. Porque o passado é como um porão psicológico que precisa estar guardado pelo véu do esquecimento para que a gente consiga fazer uma nova história. Porque se eu for caminhar com total lembrança do meu ontem, eu vou ter graves problemas para separar o ontem do hoje. No livro Mensageiros, capítulo 10, existe um caso lá chamado Caso Joel. Conhecem o caso Joel? Joel era uma pessoa que, quando estava encarnado na Terra, descobriu as leis espirituais, reencarnação, lei de causa e efeito, etc. E ele começou a se empolgar, disse: gente, então eu tenho um passado que está sepultado. Então eu vou exumar esse passado que está sepultado dentro de mim. E ele iniciou umas técnicas de auto-hipnose. Ele se auto-hipnotizava para acessar o passado. E ele conseguiu. Ele conseguiu acessar e entrar no passado e relembrar a existência anterior, relembrar quem foi ele, o que foi que ele fez. Ele foi entrando no passado cada vez mais. Como diz lá na minha terra, ele foi fundo, aí ele iu. Ele entrou tanto no passado que ele se perdeu. Porque todas as vezes que a gente entra no passado, o passado entra em nós. E ele não simplesmente abriu o véu do esquecimento, como ele arrancou o véu do esquecimento. E ele trabalhou as duas existências como se elas fossem a mesma. E ele começou a misturar a personalidade do ontem com a personalidade do hoje. Ele misturava aquilo que ele já tinha sido, que precisava ficar sepultado, ele trouxe para o presente. Quando ele descobriu que ele estava bem perturbado com relação a isso, sabe qual foi a atitude que o Joel tomou? Disse: gente, eu rasguei o véu do esquecimento, agora já não sei mais quem eu sou, se eu sou eu ou se eu sou o outro, se o outro sou eu não sei mais como é meu nome, eu não sei mais quais são as emoções que me pertencem e as emoções que pertencem ao passado, tá tudo misturado. Sabe o que eu vou fazer agora que eu cheguei nessa condição? Olha a decisão que ele tomou. Já que eu cheguei aqui, eu vou descobrir o que é que os outros têm a ver com isso. Quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é minha mãe, meu irmão. Ele saiu procurando todo mundo. Quem é minha mulher? Ah, minha mulher é aquela. E meu filho? E aí ele rasgou a compreensão não só da vida dele, mas de todo mundo que vivia em torno dele. Resultado, se perturbou. Ele está no capítulo 10 do livro Os Mensageiros. Ele está no mundo espiritual, numa condição em que ele está se recuperando para fechar o véu do esquecimento. Porque quando ele começa a se concentrar, ele é tragado pelo passado e ele começa a dizer: não, eu preciso voltar, não me deixa. Porque ele cai no psiquismo do homem. Acessar a terapia de vidas passadas, portanto, é sempre uma questão muito melindrosa de se fazer. Porém, existem algumas pessoas que, ao acessar o passado, elas conseguem entender a razão de uma determinada situação que ela vive. Por exemplo, eu tenho pavor de água. Ah, porque morreu afogado. Tenho pavor de elevador. Ah, porque o cara foi sepultado vivo. Tenho medo de tal coisa, medo de pena de pássaro. Tenho medo de um monte de coisa, de barata. Vai para o passado para tentar descobrir o que foi. Muitas vezes dá certo, Josi.
E qual é o problema da TVP? É quando nessa ida para o passado eu descubro, foi minha mãe que me matou. Aí o negócio piorou. Porque enquanto eu fui sepultado vivo, enquanto eu me afoguei no mar, enquanto é uma situação do meu eu comigo mesmo, a gente ainda consegue entender. Mas na hora que a gente levanta o véu e pergunta assim, mas quem foi que me jogou na água, que me afogou? Quem foi que fez? Quando você evoca essas lembranças, você traz para a relação do presente tintas do passado para hoje. Aí você senta na mesa para tomar café da manhã, olha para sua mãe e diz, por isso que eu não gosto dessa mulher. Está explicado. E aí evoca sentimentos que deveriam ficar guardados. Por isso que TVP é sempre uma questão complicada. Mas se for para eu trabalhar a minha dor individualmente, sem acessar outras pessoas da minha vida de relação, pode de repente ser proveitoso neste sentido. Porém, quanto mais a gente mexe no passado, mais o passado acorda dentro de nós. Próxima pergunta. Na visão da doutrina espírita, como lidar com o luto pela perda de uma pessoa querida, com a qual você viveu uma relação de amor por 49 anos? O livro Religião dos Espíritos tem uma página lá chamada Ante os que Partiram. O livro Religião dos Espíritos não tinha capítulo, então é difícil a gente saber o capítulo porque é por página. Na época, ficava na página 157. Se eu não me engano, hoje é o capítulo 37, isso era uma edição do Religião dos Espíritos numerário. 221. Hã? 221 nessa edição. Nessa edição aí, 221, pronto. E tem capítulo ou ainda continua sem capítulo? Continua sem capítulo. Graças a Deus. Assim é bom que aí a gente não consegue dar referência nunca. Então tá. Religião dos Espíritos, a página chama-se Ante os que Partiram. E ele cita ali 3 situações que são muito importantes para a nossa... Achou? Ante que partiram? 3 situações que são muito importantes para tratar o luto. Além das 3 do Emmanuel, eu vou colocar mais uma 4ª. Tá bom? Primeira que o Emmanuel diz, tá com saudade? Sinta saudade. Tá com vontade de chorar? Chore. Sente falta da pessoa? Sinta. Faça contato com sua dor. Se você sente falta da pessoa, experimente a saudade. Na questão 936 de O Livro dos Espíritos, é dito que sim, é 936 que ele está citando aí? Não, tudo bem. É 936. A 936, ela diz que os espíritos se agradam de quando são lembrados, eles se agradam. Mas, entretanto, eles não gostam quando a gente se desespera. Então, Emmanuel faz logo uma primeira separação. Quer sentir saudade? Sinta. Quer chorar de saudade? Chore. Mas não caia nos quadros de desespero, de revolta, de blasfêmia, de inconformação, porque aí você perturba seu ente querido. Sentir saudade, sentir falta é legítimo, afinal de contas nós os amamos, e seria uma crueldade dizer para alguém, não chora, não, engole o choro, isso é crueldade. Deixa chorar, não está com saudade? Chora, minha filha. Se alguém for visitar uma outra pessoa que perdeu um ente querido, não queira doutrinar a pessoa que perdeu o ente querido. Não se arvore de ser o doutrinador dela. Deixa a pessoa, vá, faça companhia, vai para o velório, senta do lado, pega na mão dela. Não precisa ficar, olha, o espírito quando desencarna, ele vai para o mundo espiritual, ele passa por um período de perturbação, e isso está no capítulo 1º da 2ª parte do Céu e Inferno. Não precisa disso. Ninguém quer ouvir nada num velório, ninguém quer ficar com ninguém no ouvido perturbando. Vai, pega na mão, bota a pessoa no ombro e fica lá, fica calado. Vai buscar um café, fica junto. Aí assim, olha, eu vou sair, eu vou no supermercado, vou fazer umas compras para deixar lá na sua casa.
Você não vai ter cabeça de fazer compra hoje? Vou comprar o pão, comprar manteiga, comprar as coisas para você, já vou deixar lá, vou preparar o lanche, quando for mais tarde eu vou te buscar para você ir para casa. Você fazer um lanche e você voltar para cá. Você descansar um pouquinho, você aparece na casa dela, faz um almoço no jeito que precisa fazer, mas não precisa ficar perturbando a criatura com informações espirituais. Se a pessoa perguntar, você responde, né? Ela pergunta, você responde, resposta curtinha, vai respondendo. Então a primeira dica do Emmanuel é: sentiu saudade, chore, mas evite se revoltar. E quem estiver próximo, não perturbe a paciência de quem perdeu o ente querido. Ficar querendo doutrinar uma pessoa que está em processo de dor. Número 2, está no texto. Evitar fazer da casa um museu. Não doa nada. Deixa a casa intacta do jeito que estava. Não mexe uma peça, não tira nada. Gente, você tem que permitir à pessoa o direito de dizer: eu não quero doar. Não doa, minha filha. Não está querendo doar? Não, vai doar sim, e vai ser hoje. Imagine a dor que é você abrir o guarda-roupa de uma pessoa e arrancar as peças do ente querido e doar sem que ela queira. Isso é o momento dela. Ela tem que chegar no momento em que ela diga: eu vou doar. Então, deixa com que a pessoa amadureça. O que Emmanuel diz é o seguinte: não faça da casa um museu. Porque o que acontece muitas vezes, as pessoas trancam o quarto e abrem o quarto para chorar. Aí tranca de volta e vira um mausoléu dentro de casa. Ninguém pode... Às vezes a criança deixou a lição por fazer com o lápis em cima, as raspas do lápis, a lição pela metade, uma roupa virada do avesso, suada, e a mãe entra lá para sentir o cheiro do filho na roupa. Então, a gente tem que tomar cuidado para que isso não nos vicie e a gente permaneça nessa condição por um tempo indeterminado. Mas a gente tem que aprender a respeitar as pessoas e deixar com que ela decida o momento de iniciar a doação do que tem lá dentro. E quando a gente não doa tudo de uma vez, a gente doa em ondas. Eu vou doar isso, depois eu vou doar isso. E vai ter algumas coisas que não vai doar nunca mesmo, porque essas coisas têm muita relação afetiva. Isso eu não vou doar, vou guardar mesmo. Ai, mas é apego, eu vou ficar com o meu apego, eu vou guardar mesmo, eu quero guardar. Porque não é pelo fato da pessoa ter desencarnado que eu vou doar todas as coisas que a pessoa tem. De repente, tem um objeto, isso aqui eu vou guardar. Isso eu quero guardar. Tem uma caixa em que você guarda as coisas mais importantes que essa pessoa teve na sua história. Nós temos o direito de fazer isso. E essa doação dos objetos que a gente tem, ela precisa ser espontânea e partida do indivíduo, fazendo em ondas progressivas e não por obrigação de ninguém. E não existe prazo para isso. Número 3, não está na mensagem, mas eu vou botar. Número 3, evitar desenvolver o sentimento de culpa. Muito comum no desencarne de filhos. A mãe diz: não devia ter dado a chave do carro. Eu não devia ter deixado... Eu senti que ele não deveria ir para esse show. Eu sabia que esse relacionamento com esse rapaz não ia dar certo. Eu sabia que tinha que cobrir a piscina e eu não cobri. E a criança caiu na piscina. Então a gente fica se punindo. Quando a gente percebe que a desencarnação é algo muito importante na existência de alguém, nós tiramos essa culpa, porque vamos perceber que quando chega o período da desencarnação de alguém, ela vai desencarnar. Se não for com a piscina descoberta, vai ser com uma gripe, vai ser com um sarampo, um negócio qualquer. Às vezes, uma coisa que você diz: não é possível que ele desencarnou disso. Este ano mesmo eu tive um caso de um rapaz que teve uma infecção no dente. Aí a infecção do dente agravou, caiu na corrente sanguínea, deu septicemia e morreu. De um dente, que a gente tem 32, um não vai fazer falta. E acaba acontecendo um processo desse tipo, né, doutora Tatiana?
Acontece, né? Muito bem. Então nós vamos ter circunstâncias em que a gente tem que se descolar do processo da culpa, porque fica, porque eu dei aquela chave, porque aquela chave que eu tenho foi... E se não fosse a chave, seria outra coisa. Ele pegaria uma carona e ele desencarnaria do mesmo jeito, mesmo que estivesse dirigindo. A desencarnação é um processo relevante demais para ser fruto de uma distração de qualquer um de nós. Então, essa questão da culpa também precisa ser trabalhada. Quarto e último ponto está na mensagem de Emmanuel, é o seguinte: você não homenageia o seu desencarnado vivendo depressivo, chorando pelos cantos, vivendo como se a vida tivesse acabado. Você homenageia quando você pergunta: do que ele se agradaria que eu fizesse para dizer a ele que eu o amo? E aí você vai perceber que existem inúmeras coisas que você pode fazer nesta vida e que podem transformar a sua história e a de outras pessoas se você se dedicar a esse objetivo. Existe um sem número de pessoas aí que, quando o filho desencarna, abrem ONGs para cuidar de pessoas, desenvolvem um trabalho em hospitais, fazem uma movimentação, vivem suas vidas totalmente transformadas a partir da experiência do luto de um ente querido. Então a proposta de Emmanuel é que a gente faça, a partir da desencarnação de alguém, uma história em que você homenageie a pessoa que você ama pela maneira como você vai se comportar agora diante dos dramas que a vida possui. E, refletindo sobre tudo isso, queria só deixar um último pensamento para a pessoa enlutada que fez a pergunta. O luto é uma ferida aberta que sangra e demora demais para cicatrizar. Demora muito. Às vezes a gente pensa que ela já cicatrizou, aí ela bate, abre de novo e começa a sangrar. Mas ela vai devagarinho, bem devagar, mas ela vai cicatrizando. Vai. Até que chega um ponto que ela fecha. Eu posso dizer para vocês, a cicatriz depois fecha. A ferida vai fechar. E o que significa uma ferida que tem cicatriz? Significa que ficou uma marca. Toda ferida que cicatriza deixa uma marca. Então nós nunca mais seremos a mesma pessoa depois que a gente atravessa uma experiência de luto. Você perdeu um filho, nunca mais você vai ver os outros filhos da mesma forma. Você não verá seus netos da mesma forma. Você não verá os filhos dos outros da mesma forma. Porque você sabe que os filhos podem ir e que dói demais. Mas cicatriza. E a ferida cicatrizada vai deixar a marca em você. E todas as vezes que você olhar para a ferida cicatrizada, você vai dizer: eu já não sou mais a mesma pessoa, porque a experiência que eu passei marcou profundamente a minha alma. E é nessas experiências que a gente vai aprendendo o que é o amor, aprendendo a desenvolver sentimentos e crescendo enquanto espíritos, na medida em que a gente amadurece para a realidade da vida imortal. Bom dia, Jorge. Eu insisto às vezes muito com meus pais. Eu queria saber como eu posso melhorar isso. Eu não entendi. Eu sou muito insistente com meus pais. Quando eles dizem não, eu fico insistindo muito. Eu queria saber como eu posso melhorar isso. Você é muito insistente com os seus pais e você quer diminuir essa insistência. Bom, se você é muito insistente com seus pais, eu posso concluir que depois que você insiste muito, eles dizem sim. Por isso que você insiste. Porque você insiste. Tá bom, toma. Aí ele aprende. Se eu insistir 50 vezes, lá na frente eu ganho. Então vale a pena insistir. Então aí existe aprendizado para os dois lados. Aprendizado para os pais.
de dizerem sim para o que for sim e dizer não para o que for não. Uma vez dito sim, não diga não, porque aí você vicia a pessoa a achar que se ele insistir, vai dar certo. Então vale a pena, nem que eu chore uma noite inteira, chore mesmo, e aí eles vão dizer, não, tá bom, faz o seguinte, faz. Então, se a gente decide e depois a gente retorna nesse processo de decisão, nós mandamos uma mensagem subliminar para o outro do estímulo reforçador, do tipo, siga nessa direção que lá na frente eu mudarei a minha opinião. Então vale a pena insistir. Então tem um lado aí dos pais para a gente refletir sobre essa questão. E tem um lado também da parte do filho. O que você pode fazer para diminuir o nível de insistência? Se você tem o grau de maturidade de perceber que você está insistindo, você poderia conversar com seus pais e dizer o seguinte: as causas pelas quais eu quero isso é por causa disso, fundamentar o seu pedido, dizer sim, mas eu queria ir para a casa do meu colega, você não vai. Mas mãe, em vez de dizer assim, mas por que eu não vou? Né? Porque ela vai dizer, por que não? Né? Então, em vez de você perguntar por que não posso ir, fundamenta o sim. Mãe, eu preciso ir, porque lá vai acontecer isso. E tenta negociar sem muita insistência. Negociar, dizendo o que você tem de benefício para que você possa obter isso que você deseja. É muito importante que esse diálogo se estabeleça e que a gente crie uma linha de confiança com os nossos pais. Se eu só converso com eles para pedir, me dá isso, me dá aquilo, e eu nunca compareço para entregar nada só para pedir, eu diminuo a chance de ter o meu pedido atendido. Mas se eu não venho só para pedir, mas eu também faço coisas, eu também me mostro responsável. Porque imagina um filho que ele teve 10 conversas com a mãe durante o dia. Nas 10 conversas ele pediu 10 coisas. E você tem um filho que conversou 10 vezes. Dessas 10, 5 delas ele disse, mãe, eu vi que estava desarrumado meu quarto, eu arrumei. Eu vou, a senhora quer ir para o supermercado? Eu vou e compro. Quer que eu pegue lá? Quer que eu arrume? Quer que eu ajeite? Mostrar-se parceiro, mostrar-se maduro, mostrar-se colaborativo, que ao você ser colaborativo, naturalmente você vai ganhando a confiança dos pais e vão passar a dizer mais sim para você e menos não. E a gente vai deixando com que os filhos sejam mais independentes na medida que a gente vai ganhando mais confiança. Então, notas boas, bom comportamento na escola, colaboração no lar, evitar brigar com os irmãos e transferir confiança para os pais, aumenta a chance deles dizerem sim, sem que a gente tenha que insistir tanto, mas fazer a nossa parte para mostrar para eles que somos mais maduros. Próxima pergunta. Crianças que passam por abuso sexual a reencarnar, elas pediram para passar por tal situação? Se elas tivessem pedido para passar por essa situação, significa que alguém estava programado para abusar delas, o que seria ilógico. Então, evidentemente, ninguém pediu para ser assassinado, ninguém pediu para ser roubado, ninguém pediu para ser torturado, ninguém pediu para ser violentado sexualmente, ninguém pediu para ser oprimido socialmente. Nós podemos ter pedido para viver numa condição de pobreza, mas não para ser oprimidos, humilhados socialmente. Por que acontecem esses fenômenos? Porque nós estamos numa faixa evolutiva espiritual, na qual uma série de fenômenos ainda acontece conosco, porque nós somos espíritos profundamente comprometidos. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, chega a dizer que aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Todos nós trazemos, num grau maior ou menor, comprometimentos na área da sexualidade. Então, nós podemos, evidentemente, nos levantar
das nossas quedas na área afetiva de inúmeras formas diferentes, aprendendo a educar a nossa sexualidade, a nossa afetividade. Porém, em função da sociedade que a gente vive, nós realimentamos o desequilíbrio do mundo em que vivemos. Todas as vezes que a nossa sociedade se torna permissiva no campo da sexualidade, que ela estimula a vivência sexual sem responsabilidades, que a gente vive uma sociedade marcada pelo materialismo, pelos interesses puramente físicos do mundo em que vivemos, nós estimulamos para que entidades perturbadoras tenham mais acesso às nossas mentes. E como nós todos somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontece, nós somos os permitidores, nós somos os permissionários de que determinados comportamentos equivocados aconteçam e alcancem as crianças, que não precisariam passar por essas experiências, que não precisariam viver esse tipo de drama, porque também os seus abusadores não vieram para abusar ninguém. Mas como do lado de cá a sociedade diz que mal que tem, seja como você quiser, vai, e existe todo um estímulo à sexualidade desregrada, o indivíduo que é mais frágil, ele acaba caindo no quadro do abuso e abusa de pessoas, abusa de crianças. Nós somos indivíduos profundamente comprometidos e as crianças que estão nessa condição, elas são, na verdade, espíritos que caíram neste quadro porque nós permitimos, ainda que indiretamente, que a nossa sociedade validasse esse tipo de conduta. Nós não protegemos as nossas crianças satisfatoriamente. Nós não temos leis que protegem as nossas crianças de maneira satisfatória. Nós temos uma mídia que nos estimula a sexualidade desregrada, que estimula uma série de práticas que acabam culminando com uma exacerbação dos instintos sexuais dos indivíduos, fazendo com que essas loucuras todas elas aconteçam nos dias atuais. Estamos vivendo um período de graves conflitos na área da sexualidade, o que não quer dizer que antes a gente não tinha, mas hoje, pela sociedade permissiva, nós estamos tendo um agravamento das situações de abuso sexual dentro do ambiente doméstico, dentro do ambiente profissional, no ambiente da sociedade, já está escalando cada vez mais a essas incidências. Não são, portanto, espíritos programados para serem violentados, como não há programados para serem violentadores, mas a nossa sociedade responde coletivamente pelos desequilíbrios que produz em todos os seus indivíduos. Próxima pergunta: por que está ocorrendo o nascimento de tantas crianças autistas? Eu já emendo com uma outra que tem a ver. E qual a relação entre espiritismo e autismo? Eu estive recentemente num evento sobre autismo em Fortaleza. E nesse evento estava presente um companheiro espírita nosso que atua nessa área. Ele é neuropsiquiatra infantil, trabalha diretamente com autismo e as pessoas vêm do Brasil inteiro para se consultar com ele. E aí nós fomos para uma roda de conversa, assim, de pergunta e resposta, do público. Aí eu disse: olha, antes que o público faça a pergunta, aí eu quero fazer uma para você. Eu não sei se eles vão fazer essa pergunta, mas eu já faço logo antes. Por que está aumentando o número de autistas no mundo? No Brasil, se quiser. Ele me deu a seguinte resposta. Ele disse: não está aumentando. O que está acontecendo é que havia subnotificação. Uma série de crianças que tinham transtorno autista não eram diagnosticadas como, e portanto hoje você tem a sensação de que cresceu. E aí ele deu alguns exemplos. Às vezes você vai na casa de uma pessoa
e a pessoa diz para você assim, entra, fica à vontade, isso aqui é minha esposa, isso aqui é minha filha, o meu filho está lá em cima, mas ele não vai descer porque ele é todo assim, fechado, ele não vai vir aqui, então ele não vai vir falar com você, tá? Mas ele está lá em cima, meu menino, vamos sentar e tal. Então as pessoas tratam como se ele fosse esquisito, mas isso já seria um sinalizador de autismo dentro dessa condição. E evidentemente a gente sabe, não é, que o transtorno autista ele está trazendo uma série de fenômenos dentro do mesmo saco. Não sei se todo mundo sabe, mas tem 3 graus de autismo. Grau 1, 2 e 3, suporte 1, 2 e 3, ou nível 1, 2 e 3, como queira, em que você tem, de um lado, a antiga síndrome de Asperger, que agora mudou de nome, descobriram que o Asperger era da Alemanha da Segunda Guerra Mundial e entenderam que o nome dele tinha que ser apagado da história, tiraram o nome do bichinho e agora ele é chamado transtorno autista nível 1, antiga síndrome de Asperger. Esse nível 1 ele é muito diferente dos outros 2. O que é um autista de nível 1? Um nerd. Uma inteligência incrível, o menino muitas vezes superdotado, tem uma capacidade impressionante de aprender matemática, adora assuntos estranhos, gosta de dinossauro, de aranha, sabe, de planeta, nome de estrela, só gosta de assunto que ninguém gosta, super interessado em coisas esquisitas, tem dificuldade de abraçar, tem uma leitura muito literal das coisas, mas ele não apresenta os dramas que o nível 2 e 3 tem. Porque quem é nível 1 vai para a escola, se forma, faz faculdade, faz mestrado, faz doutorado, é professor, se casa, tem filho, só que é esquisitão, é nerd. Já viram um nerd, aquele que fica assim juntando óculos, né? E que sofre bullying na escola, etc. Na nossa época de criança também tinha uns nerdzinhos na sala. Então, isso hoje o pessoal olha e diz, isso é autismo grau 1. Que às vezes a pessoa tem muitos sinais, às vezes tem poucos sinais. Isso não é uma coisa assim, é autista, não é. Ele pode ter vários ou menos, de acordo com o grau de intensidade disso. O grande prejuízo do autista do grau 1 é que ele tem um prejuízo na área do comportamento social. Ele não abraça, ele não interage com as pessoas, ele não consegue entender piada direito, ele é muito reservado, mas ele leva a vida dele. Você faz um exame do cérebro dele, tem certas áreas que não iluminam, ou seja, ele não trabalha determinadas instâncias do nosso cérebro, porque ele não tem a habilidade de ativar essas regiões. Mas isso é o grau 1. O grau 2 e o grau 3 são diferentes, ele já não tem mais essa condição do grau 1º. Ele já tem muitas vezes comprometimento intelectual, já não fala, não aprende com facilidade, são inquietos demais e muitas vezes não verbalizam, não falam. Chega na idade adulta e não fala, ou quando fala pouquíssima coisa. Então o grau 2 ele vai ter muitos comprometimentos de entendimento de muita coisa. E o grau 3 é aquele mais severo ainda, em que o indivíduo não tem relação com o mundo exterior, gosta de exercícios repetitivos, repete indefinidamente a mesma brincadeira, não interage com ninguém, não verbaliza. É uma dificuldade você conseguir com que ele expresse a sua vontade. Eles estão fechados, quase que fechados, no seu próprio mundo, né, trancados na sua própria história. Tem que usar muita terapia para que eles aprendam alguma coisa do mundo externo, né? Existe uma técnica chamada ABA, que a gente usa para trazer o autista de graus mais severos para uma vida de relação. Então, isso tudo, por quê? Porque se botou dentro do mesmo saco a mesma coisa. Então, quando você fala, e autista? Por que autista? Cara, o grau 1 é totalmente diferente do grau 2, que é totalmente diferente do grau 3. Newton era grau 1, Einstein era grau 1. Então, você ser autista não significa que você tem um problema do ponto de vista intelectual. Você pode ter
na verdade, uma grande capacidade numa área que você tem foco. Naquilo que você não gosta, ele não se interessa. O autista só gosta do que ele gosta, do que ele não gosta, ele não gosta. Então, você tem todas essas situações com relação ao autismo. E aí, um amigo meu, que é dos Estados Unidos, que assistiu a live, entrou em contato comigo e disse: olha, o que o teu amigo falou na live não está certo. Eu disse: por quê? Sim, o que meu amigo disse? Por que a gente está vendo agora? Porque houve a universalização da escola. Antes as crianças não iam para aula, então como ela não ia para aula, ninguém sabia que ela era autista. Como hoje tem que estar todo mundo na aula, aí a gente, olha, esse é autista, esse também é, esse também é. Aí esse meu amigo disse: pois ele está enganado. Porque aqui nos Estados Unidos nós já temos a universalização desde a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, todas as crianças já estavam na escola. E as taxas de autismo não eram essas. Nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos, aonde já tinha todo mundo na escola desde 1950, aumentando de maneira absurda o número de autistas. Aí eu aproveitei e perguntei qual é a causa. E ele me respondeu: aqui nos Estados Unidos, o que se levanta é a alimentação. A nossa alimentação industrializada que pode estar predispondo a esse tipo de fenômeno. Eu não posso dizer que isso é verdade, porque vai depender do andar da carruagem, né? Mas é o que a gente enxerga até então. É lógico que a gente não pode tomar o efeito pela causa. Não é porque eu me alimentei que o menino nasceu com autismo. Crianças autistas são encaminhadas exatamente porque os corpos terão determinadas características, senão a gente ia tomar o efeito pela causa, né? E aí você vai encontrar esse tipo de situação. Crianças autistas do grau 1 são totalmente diferentes de crianças do grau 2 e 3. Meninos geniais, incríveis, que serão grandes descobridores. Bill Gates é grau 1 também. O Messi também é. E eles têm vida de relação normal, só que é todo enquadrado, né? Inclusive o Messi teve um negócio interessante com ele. Ele foi dar uma entrevista outro dia, e quando o pessoal foi pegar a entrevista, a esposa dele estava do lado dele. E o repórter, educadamente, como todo bom repórter, falou para ela uma palavra de apenas 3 letras. Sai! Né? Porque ele quer filmar o Messi, né? Disse para ela, sai! E na mesma hora, no meio, o Messi disse: não, ela fica. Ela é minha esposa, ela vai ficar. Então ele pega e puxa ela para o lado dele e ele dá a entrevista dele com ela do lado. A cabeça do autista, ela funciona dessa forma. O que ele tem para dizer, ele vai dizer. Ele não vai olhar para a mulher e dizer assim: depois a gente conversa, fica lá para poder fazer entrevista. Não, ele pega e puxa: não, vai ficar aqui, do meu lado. Porque o que eu quero é isso. Ele não mascara emoções, não mascara ideias, ele diz o que ele acha. Então nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas estão colocando como se autista, é a mesma coisa. Não é. Nós precisaríamos separar no futuro autismo do grau 1, grau 2 e grau 3 como coisas diferentes, porque juntar o grau 1 com os outros dois é muito diferente, gente. O grau 1 não vai trazer nenhum tipo de dificuldade para se adequar na nossa sociedade. Só precisa cuidar, porque ele gosta de rotina, tudo tem que ir de acordo, ele se incomoda se muda a rotina dele, tem que ter uma pessoa que tenha paciência para lidar com ele, mas ele é um cara incrível, gênios que estarão apresentados dentro desse cenário. Então tem autista assim e tem autista assado, tá? E as causas a gente ainda está lutando para tentar descobrir. Feto em fetos é a mesma coisa dos siameses? Repete. Feto em fetos é o mesmo que siameses? Fetos? Feto em fetos. Feto em fetos. Fetos em fetos pode ser considerado, mas é uma condição mais rara.
O que é fetos em fetos? É a circunstância na qual um feto se forma dentro de outro feto. Confundi você no que eu estou dizendo? É raríssimo, mas existe. Né? Existem situações do feto que se forma dentro de outro feto. Isso é Oi? Sobrevive? Não vai sobreviver. É um feto que se origina dentro de outro feto. E existe uma situação também de siameses que é bem singular, em que a pessoa nasce, e ela nasce com uma segunda cabeça bem aqui. Não sei se vocês já viram. Nasce uma segunda, mas é uma cabeça bem rudimentar. Não é uma cabeça normal. É uma coisa que parece uma cabeça, uma protuberância, mas aqui tem nariz, tem um olho cego, tem 2 olhos, mas não tem o globo ocular. Então é na verdade uma deformidade, porque não há um outro cérebro, então não há um outro espírito. Seria mais parecido com uma pessoa que nasce com 6 dedinhos, ou que nasce com uma mutação em que nasce 6 dedos no pé, ou que ela nasce com algumas deformações na orelha e tal, que são mutações. Tem gente que tem 3 rins. 3 rins. Tem um rim de um lado e tem 2 do outro. É bom que se doar, fica 2. Mas mutações existem. Esse caso dessa cabeça que aparece aqui é uma cabeça que é fruto de uma mutação. Não é um outro espírito que se vinculou. Criou-se aquilo e aí forma essas estruturas que podem parecer como se fossem outros indivíduos, mas não é. Tá bom? Última pergunta. Qual a relação entre esquizofrenia e espiritualidade? A esquizofrenia é um transtorno mental da classe das psicoses, porque Freud dividiu os transtornos em 2 grandes grupos, as neuroses e as psicoses. O que é uma neurose? Uma neurose é um comportamento que o indivíduo possui, que ele percebe que está fora do padrão e que ele luta para tentar se equilibrar, porque ele ainda não perdeu a lucidez. Quem tem neurose ainda não perdeu a lucidez, então ainda está num quadro de normalidade, só é neurótico. Em síntese, todo mundo aqui é neurótico. Quando vocês veem um quadro torto na parede, vocês vão e corrigem? Se não levantar para corrigir, se não levantar, existem várias neuroses. Olha, será que eu vou lembrar de todas? São 35, mas eu não vou falar todas. Vou tentar lembrar os grupos. Tem os transtornos de ansiedade, uma família. Tem os transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar. Tem os transtornos obsessivo-compulsivo, que é esse do quadro. Ela corrigiu o quadro. Tem os transtornos de estresse pós-traumático. A pessoa tem um trauma e ela durante a noite ela fica sonhando com aquilo, ela tem medo, ela foi assaltada na parada de ônibus, ela não consegue ir para a parada de volta. Ela teve um relacionamento infeliz, ela não se relaciona com mais ninguém. Transtorno pós-traumático. Existem os transtornos parafílicos, que são os desequilíbrios no campo da sexualidade. Existem os transtornos químicos, que são os desequilíbrios que acontecem porque o cara usou uma droga e ficou com transtorno por conta da droga. Existem os transtornos disruptivos. Os disruptivos são aqueles, hoje tem muito disruptivo, chama TOD, transtorno opositor desafiador. Coisa linda. E você diz para o menino, bora? Então não vou. Entra no carro, não vou entrar. Você diz, não quero ir. E aí você tem que lidar com essa teimosia sistemática que gosta de afrontar. Isso é transtorno opositor desafiador. É um tipo de neurose. Existem os transtornos alimentares, bulimia, anorexia. Isso também é transtorno. Então tudo isso é neurose. São neuroses. A esquizofrenia não está em nenhuma dessas, porque a esquizofrenia pertence ao quadro das
psicoses. Qual é a diferença da neurose para a psicose? A neurose, a pessoa diz, gente, eu sou neurótico. Eu estou ficando doido. Eu não posso ver o quadro que eu vou lá e eu arrumo. O outro diz, e eu que não consigo dormir porque eu fui assaltado 5 anos atrás, não consigo dormir. E o outro diz, pior sou eu. E me vejo no espelho com 40 quilos e acho que estou gordo e não quero comer. Então, isso aí são neuroses. As psicoses é quando o cara já rompeu o ego. Houve uma fragmentação do ego. A criatura perdeu a visão da realidade. Ela não se diz mais assim, gente, eu preciso de ajuda que eu estou meio doido. Não, ele acha que está tudo certo. Então, no campo das psicoses estão todos os quadros mais graves e que muitas vezes vão acompanhar a criatura pela existência inteira. Aí você tem o transtorno antissocial, que antigamente era chamado de psicopatia, o cara que rouba os outros, que mata os outros, serial killer, né? Nem todo psicopata, obrigatoriamente, nem todo psicopata ele se volta para o crime. 30% dos psicopatas se tornam criminosos. 70% sabe aonde é que está? Nas igrejas, explorando seus fiéis. 2, nas empresas, conspirando para subir, derrubando pessoas para poder crescer. 3, no ambiente político, nem vou dizer o que fazer. Eles não têm pena do outro, eles gostam de explorar mesmo. O prazer é explorar mesmo. Então existe a psicopatia. Síndrome de borderline também é psicose. Transtorno delirante, que a pessoa fica tendo visões das coisas que não existem. Tem vários, e entre eles existe a esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma ruptura com a realidade. Frenia é cérebro e esquizo é dividido no meio. Esquizofrenia, cérebro dividido, cérebro partido. Então, quando você tem duas personalidades que vivem no mesmo indivíduo, você está diante de uma esquizofrenia. O cara é uma beleza de pessoa, mas se ele for se aborrecer, ele quebra tudo dentro de casa. Pode ser um caso de esquizofrenia. Tem que ter medicação para segurar o humor do cara, porque no momento de raiva ele tem um surto e ele pode matar uma pessoa. O esquizofrênico pode viver muitos anos contido por uma medicação, mas ele pode de repente surtar e quebrar tudo. Você fica com ele em casa, nunca deixa ele sozinho, sempre acompanhado. Fulano, quer um lanche, quer aquilo, para estar vigiando a criatura. Um dia que você sai, quando você chega, a casa está toda quebrada. O que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Eu fiquei sozinho, me deu um acesso de ódio porque eu fiquei só. Vocês me deixaram só, eu quebrei tudo. Ele quebrou tudo dentro de casa. Cortou mão, está todo machucado por causa disso. Ele pode se suicidar. É um surto psicótico da esquizofrenia, ele pode se jogar. Existem casos de esquizofrenia que são diferentes, no sentido de que ele não sente afeto por ninguém. Isso é uma das expressões da esquizofrenia. Então ele vira andarilho. Já viram andarilho na rua, na estrada? Esquizofrenia. E a sua família? Não sente saudade, não sente falta. Simplesmente vai deixando as relações para trás e vai seguindo sem a menor culpa, menor remorso, menor sentimento de responsabilidade e vai viver a vida dele ao jeito que ele quiser. Também são expressões da esquizofrenia. Então, é como se duas mentes vivessem num lugar só. E a pergunta é, qual a relação entre esquizofrenia e espiritualidade? Essa é uma boa pergunta, porque muitos psiquiatras consideram a mediunidade como uma expressão esquizofrênica. O que é a mediunidade? É a esquizofrenia. Só que tem uma diferença. A esquizofrenia é um comportamento através do qual uma personalidade parasitária assume o comando do ego. Então eu tenho uma natureza de um certo tipo e de repente,
pá, assume uma outra personalidade. Mas essas personalidades, elas são frequentes. Eu chaveio entre uma personalidade e a outra. Eu tenho uma natureza, por exemplo, eu tenho uma moça que ela é toda recatada, tal. Quando ela entra em surto psicótico, ela troca o guarda-roupa, veste uma roupa e sai para a noite. E o que vai acontecer eu nem vou falar. No dia seguinte ela volta, que diabo de roupa é essa, gente? Que é isso? Onde eu comprei isso? Aí abre o guarda-roupa, tá lá umas roupas que ela nem sabe o que aconteceu. No surto, ela troca de guarda-roupa. Ela tem um comportamento totalmente diferente. Isso não é mediunidade? Então, o que diz a literatura espírita? Se você tem um comportamento onde o chaveamento da personalidade, ele vai do A para o B, do B para o A, do A para o B, do B para o A, caracteriza esquizofrenia, porque são personalidades que chaveiam. Quando você está na mediunidade, é diferente. Hoje é a personalidade A, amanhã é a Z, no outro dia é H, no outro é X, depois é M. Mas se você tem uma sistemática de repetição do mesmo comportamento, pode caracterizar, sim, esquizofrenia. Como é que a doutrina espírita interpreta a esquizofrenia? É a personalidade do passado assumindo o controle do presente. Lembra que eu falei da TVP? Então, a minha personalidade do ontem assume o controle do hoje. Por isso que ela repete, porque é o meu eu vindo para o consciente. Aí ele recolhe, depois ele volta. Então esse chaveamento entre as personalidades é um indicativo de que existem personalidades parasitárias sepultadas no meu inconsciente e que, em função do desequilíbrio do campo emocional, elas assumem o controle do ego na hora de um surto e aí elas assumem a condição de serem o que são. Já na mediunidade você vai tendo personalidades diferentes acontecendo. Então, resumidamente, os casos da chamada esquizofrenia são os casos de animismo. É animismo, porque é a personalidade do ontem que assumiu o comando do controle do hoje. É o mesmo espírito em uma outra história espiritual assumindo o controle das relações que está mantendo. Só para terminar, para deixar vocês ainda mais apavorados, existe um livro da Sueli Caldas e Schubert chamado Transtornos Mentais, acho que é só isso, Transtornos Mentais. Um livro tem uma cadeira na frente e o mental está escrito de trás para frente, tá? As letras estão ao contrário. Lá tem um caso de esquizofrenia clássico. Uma mulher americana que tinha 18 personalidades. 18. Dessas 18, 4 eram masculinas. E essas 4 consertavam a casa. Tinha pedreiro, carpinteiro, eletricista. Algumas personalidades não usavam óculos, mas ela usava. Quando essa personalidade assumia, ela tirava o óculos e via tudo, lia tudo sem óculos, sem nada. Ela era desse jeito. E a moça não aguentava mais, porque ela abria o guarda-roupa, ela não tinha mais roupa, porque eram 18, né? Então cada uma comprava a roupa do seu gosto e ela não sabia o que fazer. Cartão de crédito, eles estouravam o cartão de crédito dela. Imagina, se uma mulher com cartão de crédito já era. Elas pegavam o cartão de crédito dela, estouravam, iam para a noite, gastavam. Meu Deus! E aí, ela fazia terapia com uma psicóloga. E uma vez a psicóloga recebeu uma ligação. Aí, ela atendeu, era a paciente. Doutora fulana, aí, oi, diga, chamou o nome da paciente. Não, aqui não é a paciente sua, aqui sou eu, fulano de tal, outro. Eu assumi o controle aqui porque a fulana não está mais suportando, ela ia se suicidar, e eu assumi o controle. A senhora venha para cá, eu estou no endereço tal, venha para cá, porque eu segurei ela para ela não se matar. Tá bom? Venha para cá para a senhora conversar com ela. Quando a senhora chegar, eu saio, aí eu deixo a senhora assumir. Bom?
Só para vocês verem como é que é complexamente humana. Ela se curou, tá? Ô Jorge, eu conheci um esquizofrênico que falava de ouvir vozes. Sim. E aí, seria... Também é uma forma de esquizofrenia, porque eles veem, eles ouvem. Essas vozes podem ser mediúnicas ou essas vozes podem ser o eco do passado. O eco do passado. Se as ordenações são sempre semelhantes, são sempre na mesma toada, você tem que se matar, você tem que matar sua mãe, você tem que matar seu pai, se elas têm sempre o mesmo padrão, esquizofrenia. Mas se as vozes mudam, num dia é uma voz que diz que no centro espírita tem que arrumar tal coisa, no outro dia é um espírito que está perturbado, no outro dia é um que se suicidou, no outro isso aqui, então não é mais esquizofrenia. Estamos diante de um fenômeno de mediunidade. E só para deixar vocês mais confusos, eu posso ser médium e ser esquizofrênico. Tá bom?